Oi pessoal, faz tempo que eu tô querendo gravar isso aqui. Mês passado eu recebi uma mensagem contendo um link, né, de um podcast com a participação do Carlos Nogueira, né, chama Filosofia da História e Doutrina Social da Igreja, com o Carlos Nogueira. Carlos Nogueira, que ele é o autor brasileiro que mexe com tomismo, né, um escritor de orientação tomista. Agora não sei se é aquele tomismo mais ortodoxo, alguma variante do neotomismo, não conheço o trabalho dele. E também não me interesso muito por doutrina social da igreja. Mas, nesse podcast, lá para o minuto 12, me falaram que tem um comentário do Nogueira sobre o Mário Ferreira dos Santos e uma associação dele com o gnosticismo. Pois é. E aí eu falei, pô, eu vou salvar essa merda. Eu vou querer ouvir, né, o que ele tá falando e ver se eu consigo comentar alguma coisa. Então hoje é basicamente chama de react, né? Porque o pessoal faz aquelas edições, né, maravilhosas e tal, e eu sou péssimo em tecnologia. Mas eu vou ouvir essa porra e vou comentar alguma coisa, né? Se for cabível de comentário, né? Não sei o que o homem vai falar. Só quero ter certeza que o áudio vai estar bom. Deixa eu diminuir aqui o negócio. Vamos ver se isso aqui funciona. E aí, o adulto terá, não que ele abandonará a literatura, o cinema, ao contrário, é muito bom que ele continue a ouvir a boa música, a ver um bom filme, etc., mas aí mais com o intuito de certo Eu acho que o áudio vai estar bom. lazer, né, de certo refresco na arduidade que é o estudo da filosofia e da teologia. Perfeito, professor. Aliás, uma observação, aquele filósofo que os olavistas tanto amam, o Mário Ferreira dos Santos. Provavelmente ele vai associar o Mário ao Olavo, né? Porque, se eu não me engano, o Nogueira tem uma treta com o Olavo, né? Então, às vezes, pode ser, acabei de ligar o bagulho, mas pode ser que o que vai ser dito daqui pra frente vai ser um jeito indireto de criticar o Olavo, né? Bater no Olavo, me deixa eu bater em alguma coisa que o Olavo gosta, pra depois bater no Olavo, né? Que é uma coisa muito covarde de ser feito, mas vamos ver, né? Parece que a gente tá num podcast cristão, né? Os cristãos brasileiros têm tesão por covardia, mas é um elemento à parte da história, né? O Brasil não serve muito de parâmetro em história comparada, não dá pra fazer. No livro Filosofia da Afirmação e da Negação, ele diz que a filosofia dele não é Ele enfatiza o dele, né? Parece que ele vai achar isso um absurdo. Vamos ver. e não a síntese de todas as, entre aspas, positividades da história da filosofia. É interessante. Exatamente. Ele dá risada. Não sei o que essa sentença tem de engraçado. Ele dá a descrição do método do Mário, né? Você vai pegar uma série de elementos positivos, né? que tem fundamento e base na realidade, mas que estão em posições escolares, né? Diferentes, né? E por conta das posições e não das ideias, que há cisões e brigas ao longo do tempo. Isso acontece não só na filosofia, tá? Eu que mexo com história, vejo isso todo santo dia, na leitura de um documento diferente. Padrão. Inveja mimética da René Girard. Mas vamos ver. O que o Nogueira vai falar? Esse cara eu não conheço. Não é importante. Exatamente. Eles são altamente caudatários. Eles são altamente caudatários. Então, eles são. Eles quem? Né? Aqui, pelo contexto, o Mário e o Olavo. Né? Que não tem nenhuma semelhança. Né? Sei lá. Tanto Olavo como os seus discípulos são altamente caudatários de Mário Ferreira dos Santos, que é um eclético à maneira de Leibniz. Eclético a maneira de lives. Não, senhor Nogueira. Não tem nada a ver. O sistema... primeiro, o Mário não trabalha com esse conceito de ecletismo, né? Quando tu predica no trabalho dele como se estivesse interpretando a obra do Mário sob conceitos que nem o Mário mesmo estipulou, né? O que, como diria o nosso querido Lucien Febvre,
é o pecado mortal da vida intelectual, né? Ela trabalha com os conceitos do cara, né, porra? Pode compará-los analiticamente, sintopicamente, mas isso é uma outra situação. E o Leibniz também não chega a ser eclético, talvez do jeito que ele esteja falando. Talvez ele vai associar esse ecletismo a uma espécie de síntese gnóstica, né? Vários elementos contraditórios, esvaídos de seu contexto, somados para um advento de uma teoria nova. Não é bem isso que tanto o Leibniz quanto o tio Mário vai fazer, né? No caso do Leibniz, ele vai estipular uma cosmovisão, ele vai ressignificar autores à luz da cosmovisão estipulada. Então você vê que a interpretação que ele faz de Aristóteles é à luz da monadologia. A monadologia estava pronta. Ele não fez uma interpretação leibniziana do aristotelismo e aí fundou o seu pensamento. Ao contrário. É muito comum os autores modernos fazerem isso, né? Se você vê, por exemplo, Kant comentando Mendelssohn. Não que a crítica do Kant esteja errada, veja bem. Mas assim, ele está comparando o estilo de análise e não propriamente o valor-verdade dela. O que já não se repete com outros autores, por exemplo. Da interpretação leibniziana de Aristóteles, o Wolff extrai para seus comentários, né? E da interpretação wolffiana, da interpretação leibniziana de Aristóteles, o Kant faz sua análise ao aristotelismo. Meio que por cima, assim, ele cita pouco Aristóteles, mas cita. Então vai chegar algumas afirmações esquisitas, né? Tipo assim, o cara se distanciando de Aristóteles porque ele estava comentando sobre o fio condutor da lógica. Quer dizer, não leu o livro 1 do Organon, né? Bom, mas sobre o Kant a gente fala outro dia, né? O foco é o Leibniz. Mas ele faz isso com outros autores também, ele faz isso com escolástica portuguesa. Você vê que tem uma ontologia muito diferente da do Leibniz. Mas ela é impregnada no tipo de visão que ele tem. Então esse é o tipo de mistura que o Leibniz faz. Muito comum na história da filosofia, aliás. O cristianismo faz isso com Platão e Aristóteles, né? Põe Platão e Aristóteles num filtro de sua fé. E aí surge gênios ao longo da Baixa e da Alta Idade Média. E também do medievo tardio, né? De Agostinho até Francisco Soares. No caso do Mário, é considerado um método de concreção, né? Ou seja, vai se buscar essas positividades, né? Tanto concreção e positividade são termos bem primordiais, né? Primitivos para entender o pensamento do Mário, tá? São definidos logo no... O jeito que vai começar a estudar o Mário, em um mês de estudo ele já sabe definir esses conceitos trás para frente, já está na ponta da língua dele, né? Então assim, o cara está bem iniciando a coisa, né? Não é um sujeito que está há 10 anos mexendo com a coisa, não. Um mês, isso aí já tem que estar, pelo menos em hipótese, muito bem claro, né? Partindo da premissa que o sujeito está fazendo o estudo correto, né? Focado, bonitinho. Que não sei se foi o caso desses caras aqui do podcast, desses senhores aqui do podcast. Mas a visão do Mário, isso eu explico no outro vídeo aí, bem antigo, né? Bem antigo o cacete, né? Eu digo bem antigo, mas é do ano passado, né? O canal só tem um ano de existência. Que seria feita uma análise da realidade, observar eventos, circunstâncias, etc. E comparar os fenômenos da realidade com teorias filosóficas. Que é o que Aristóteles faz, por exemplo, lá no começo da metafísica, analisando a posição de outros autores. Ele falou assim, a realidade diz tal coisa e a descrição desses autores diz tal outra coisa. Isso aqui dá uma contradição. Mas o Mário nem vai entrar nisso aí primordialmente. Primeiro ele vai pegar esses elementos, essas teorias, e vai buscar fundamento real nelas. Essa comparação entre o real e a unidade do real e a unidade teorética. E vai ver aonde que o autor tem correspondência com a verdade. Então ele pega, sei lá, tema que é muito polêmico, né? Os universais. Ele admite posição ante-rem, rei e post-rem. Pô, fudeu. Posições muito diferentes. Mas não é. É que ele vai dar uma prova
do universal ante-rem, mas vai dizer que isso é só uma prova do universal ante-rem, não nega as outras vertentes. Ele vai te dar uma prova do universal in-rem e vai te dar uma prova do universal pós-rem, pegando autores realistas exagerados, moderados, conceptualistas e nominalistas. O nominalismo tem diversas escolas, mas generalizo o conceito aqui para ficar mais fácil. Então, façam esse exercício mental na casa de vocês. Então, assim, são métodos diferentes. Nenhum deles entra dentro desse conceito de ecletismo, os autores mesmo não usam. E a afirmação bicondicional dele é falsa, né? Porque mesmo que se a gente tomasse, por exemplo, alguma das sentenças, né, das partículas lógicas como verdadeira, a outra ia ser falsa, né? A gente diz assim, um ecletismo a modo de Leibniz. Não é um ecletismo, vamos supor que é um ecletismo leibniziano. Vamos supor que isso exista. Tem isso mesmo, é academicamente reconhecido, todo mundo que mexe com Leibniz escreve sobre isso. Beleza. O do Mário não é o caso que é equivalente a esse ecletismo leibniziano. Então, o 6 somente C é falso. Vamos inverter, né? Vamos falar de um ecletismo do Mário que porventura coincide com uma possível comparação com a tese do Leibniz, que é um autor anterior ao Mário. O método do Leibniz não é equivalente ao método do Mário também, né? Então, mesmo se a gente for usar o termo que esse senhor colocou, ainda assim não faz muito sentido isso aí, o que ele disse, tá? Um treco meio falacioso. Mas vamos ouvir mais. Porque há dois tipos de ecletismo. Há o ecletismo. Então ele vai agora explicar um pouco a conceituação dele. Vamos ver. Ecletismo de um Cícero. Tá, isso aí já é mais casável. Não totalmente, mas mais casável. Mas não é o caso também do Leibniz e do Mário serem parecidos com o Cícero. O Cícero é um cara meio esquisito, assim, meio maluquinho. Esse ecletismo é mais propriamente dito ecletismo. Conquanto, como eu digo na apresentação de uma tradução, da tradução minha de Finibus Bonorum et Malorum, que é um livro dele, que a Martin de Monte lançou com um péssimo título de Do Sumo Bem e do Sumo Mal. Como eu digo ali na apresentação, ele, em verdade, ele propendia ao aristotelismo conquanto revestido de uma casca estoica. Mas Leibniz, Mário Ferreira dos Santos, Lully, Raimundo Lully. Raimundo Lully também não tem nada a ver com Leibniz ou com... Se até realizações cometeu bronha na edição que eles fizeram em 2017 de Filosofia da Crise. Eles pegaram lá a enciclopédia do Raimundo Lully, né? E colocaram lá como se o projeto do Lully tivesse sido sucedido pelo Mário. Pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, você tá entendendo? O Mário tá buscando outro elemento, uma metalinguagem de todas as ciências. Ele não tá buscando um protocolamento final do conhecimento humano numa única exposição. O que é que o Hegel faz? Os iluministas eram especialistas em fazer isso. O cara vai explicar lá a história da humanidade lá e fala um livro de 50 páginas. Você tá entendendo? Falando bem da etnia dele, falando mal da etnia dos outros. Racistas, filhas da puta, ainda por cima. Então não é porque tá escrito enciclopédia num texto de Diderot, enciclopédia num texto do Lully, enciclopédia num texto do Mário, que é a mesma coisa, né, gente? Não sabe o que significa homonímia, né? Palavras mesmas para um significado diferente. Não sabe que livro de filosofia o autor define seus próprios termos. Isso aí é tão antigo quanto cagar pelo cu, na verdade. Esquisita, velho. É umas coisas esquisitas, velho. Não dá nem vontade de ficar ouvindo, mas vamos ver. Eles querem, na verdade, construir um sistema que englobe todos os outros. Não, no caso do Mário não é isso. Pode ser no do Lully. No Leibniz não, mas no do Lully sim. Do Cícero também.
caso do Mário, não é um englobamento de sistemas, é um sistema que engloba sistemas. É um sistema que engloba elementos. Tá? Fazendo uma reunião de elementos já estudados por sistemas. Mas esse novo sistema, ele vai reestudar os elementos daqueles sistemas e vai ver o que é possível sintetizar, né? Sem que entre em contradição. Isso é muito importante, né? Por isso que ele escreveu 50 livros e não um só. Porque isso dá um trabalho do capeta para fazer. E um sistema simples que resolva Não é um sistema simples, cara. Eu acho que você não leu um livro do Mário. Não é um sistema simples. Pode ficar tranquilo que não é um sistema simples. todos os grandes problemas da filosofia. Sim, mas isso aí é uma coisa que acontece toda vez, né? Todo grande filósofo trabalha com grandes problemas da filosofia e todo grande filósofo diz que resolveu os grandes problemas da filosofia. Isso aí acontece com um que você gosta bastante, que é o São Tomás de Aquino. Na verdade, o sistema do São Tomás de Aquino me arrisco a dizer que é muito mais complexo e trabalha com muito mais problemas de filosofia do que o próprio sistema do Mário. Se for ver o tanto de coisa que o Aquino escreveu, dá mais do que o Mário escreveu. Bem que o Mário não terminou os livros dele, né? Poderia ter escrito mais com o Aquino. Estou dizendo que o sistema do Aquino é melhor do que o do Mário. Uma conclusão pessoal que eu tenho, eu sou ferreriano. Uma orientação filosófica, o método dele eu uso até para escrever algumas coisas para a faculdade. Em partes mais teoréticas, né, teoria da história e tal, que se encasa um pouco melhor esses sistemas filosóficos, né, igual os caras fazem com teoria crítica, né, com Adorno, Horkheimer. Eu opto por fazer com o Mário. Mas se você for ver, o Olavo até faz uma relação entre o sistema do Mário e do Aquino como um construto, né? E não está errado, ali aquele negócio faz sentido. Só que o Aquino é extremamente elegante, né? Não é à toa que era chamado Doutor Angélico. Assim, quando ele coloca isso, a impressão que dá é que o Mário está querendo fazer uma coisa absurda. Você tá entendendo? Bom, se for absurdo, todos os outros sistemas filosóficos que o antecedeu e sucederam são absurdos também. Então a filosofia é uma coisa absurda. Então já pode fechar o podcast aí, porque não tem porquê ficar fazendo podcast de 1 hora, 2 horas a respeito de uma coisa que é absurda em natureza. A não ser que todo mundo possa fazer, na cabeça dele, todo mundo possa fazer isso, menos o Mário. Sim. O brabo é que se ele for atacar também todo mundo que o Olavo elogia, ele vai ter que atacar até o São Tomás de Aquino. Seguir e sem dar a verdadeira ordem de sustentação das doutrinas. Ordem de sustentação das doutrinas. Bom, não dá para entender o que quer dizer com isso. Vou precisar ouvir mais um pouquinho. Filosófica, sem constatar que, em verdade, a metafísica é um todo. Tá, ele já trocou de assunto. Ordem, eu não sei se você quer saber de ordem cronológica. Se for, o Mário começa dos gregos e vai até o Lila Velha. Então, não. Ordem de sustentação, colocar uma tese mais materialista primeiro, que vai falar das coisas mais sensíveis, para depois uma tese metafísica. Bom, mas ele faz isso, né? O Filosofia e Cosmovisão, ele está falando lá sobre método de ciência empírica, e lá no volume 5 ele está falando de ontologia, né? A Tese Megisti, a obra de ontologia dele, está no final da enciclopédia, não é à toa, né? Então, o que significa ordem de sustentação para ele, né? Para esse senhor aqui? Nunca saberemos. Potencial de partes potenciais, sendo todas as demais ciências partes potenciais da metafísica. Olha lá. Parece que foi o que eu falei, né? Que está derivando a metafísica por meio de uma dedução, né? Derivando os princípios metafísicos de ciências menores, por assim dizer. Ué, caramba, mas não é isso aí que ele explica no prólogo da introdução à filosofia? Não é isso que ele explica no objeto da metafísica, no volume 5? Não é isso que ele explica na Matesis Megisti, no primeiro capítulo da Sabedoria dos Princípios? Não é isso que ele explica na primeira parte da Sabedoria das Leis Eternas? Não é isso que ele explica nas 50 primeiras teses do Filosofia Concreta, volume 1?
Que é isso? Hã? Quer dizer, ele fala que a obra do Mário é um problema esquisita, porque ele não faz tal coisa, na medida que a tal coisa que ele diz que o Mário não faz é o que o Mário mais faz na enciclopédia. E o que faz com um cara desse? Nada disso entra em consideração. Um esquema assim, com uma árvore, no caso de Lula. Já respondemos isso aí, né? A metáfora do Lúlio, assim como a metáfora dos taoístas, né? Com o Tao Te Ching, o vazio perfeito, o I Ching. Essas analogias, metáforas não tem nada a ver com o projeto do Mário, nada a ver. Que era o mais simplório de todos, eles pretendem, com a filosofia concreta de Mário Ferreira, eles pretendem, numa espécie de penada, resolver todos os problemas que são árduos. Sim, os problemas são árduos, né? Por isso que demora para você aprender filosofia concreta, porque até você trabalhar com todos os grandes problemas vai um chão, né? Porque não é um livrinho assim de 50 páginas, falando assim, resolução da filosofia. Não, você tá entendendo? Se for somar todos eles da enciclopédia, dá 10 mil páginas. Aquela edição da Eclésia da Suma Tarot tem 4, né? Pois é. Que exigem toda uma vida. Sim, exigem toda uma vida. Por isso que o Mário começou a estudar filosofia quando ele tinha a idade do meu pai e só parou porque morreu. Foi uma vida mesmo. Demorou bastante tempo para ele começar a escrever os livros. Exigem todo um superar de degraus. É verdade, existe mesmo. Mas aí é esquisito, sabe? Porque aí você fala assim, pô, mas é porque tem muitos problemas, todos eles são muito difíceis. Então é impossível uma pessoa afirmar que resolveu todos eles. Demora uma vida para você conseguir resolver todos eles. Mas quanto tempo demora para você perceber que todos eles são árduos? Você tem que estudar todos eles, né? O Noguet só poderia falar isso depois de morrer? Também? Cara, eu estudei todos os problemas de filosofia e descobri que todos são difíceis. Você parece que uma coisa vale para o Mário, mas não vale para ele, você tá entendendo? Você aparta o Mário do fluxo natural da inteligência humana. É um negócio à parte, um objeto alienígena, que deve ser estudado com métodos alienígenas. Né? Sem contar que raio operador vero funcional é o fim da picada, né? E exigem cada degrau, exigindo o degrau anterior necessariamente, não só pelo ordo sustentaciones, ou seja, a ordem de sustentação das disciplinas, mas também pela ordem pedagógica das disciplinas. Ah, não, mas ele faz isso também, porra. Não era um grande pedagogo. Né? Vai falar que não é um grande... O Hugo de São Vito dá um baile nele com as costas, com as mãos amarradas nas costas de ponta cabeça, sem língua. Já consegue ser um método pedagógico melhor. Mas caramba, ele não viu a estrutura da enciclopédia? Falando dos princípios, fala da unidade, fala da lógica. Porra, sei lá, o livro dele sobre filosofia da natureza é o 32º da enciclopédia. Não, não é não, acho que é o 29º. Errei aqui. Você tá entendendo? É um negócio esquisito, sabe? Não faz sentido, porque quando chega... eu li todos esses livros aqui e tal, eu tenho essa visão, esse outro cara que leu todos esses livros aqui tem uma visão diferente, aí vai rolar uma conversa. Mas eu tô falando, são coisas que o Mário explica no começo da apresentação do trabalho dele. O cara que leu metade da apresentação do trabalho dele, vamos supor que o cara demore um mês para ler a metade do livro, ele já sabe essas coisas aqui. Né? E o senhor Nogué vai afirmando esse tipo de coisa. E são coisas que o Mário mesmo faz, né? Ele acusa o Mário de não fazer uma coisa que o Mário faz. Isso é uma acusação muito espúria. Que é um problema concreto. Né? Hoje, eu depois de muito penado contra a ordem pedagógica, eu concluo que há uma ordem pedagógica ideal e outra particular, concreta, adaptada a certas singularidades. E é toda uma arduidade
que esses ecletismos do tipo dito, né, não do mais propriamente eclético, de que esse ecletismo quer safar-se. Safar-se com um modelo como que mágico que resolvesse tudo de uma só penada. Então, um deboche dele, né? Como se o Mario tivesse afirmado uma coisa dessa em algum momento da vida. Algo que eu acho importante avisar, que existem muitos católicos que leem Mário Ferreira dos Santos. Eu, inclusive, Sim, é uma sentença contraditória, né? Se Mário, então não católico. há um bom tempo Mas enfim, não vou nem... fiquei deslumbrado com Mário Ferreira, né? Nossa, um brasileiro tomista. Então você deve ter lido muito mal os livros dele, porque o Mário nunca disse que era tomista. Muito pelo contrário, o Mário discorda uma parte de coisa de Santa Magia Aquino, né? Então imagina o nível de leitura que se realizou. O senhor... Quem que fez o negócio? Será que é esse cara do canal aqui, o Pablo Cánovas? Ou é outra pessoa? Não sei. Tá em dia com interpretação de texto, tá? Tá excelente. E eu comprei certo livro do Mário Ferreira pela Realizações que vinha com um CD. Um CD? Vixe. Então deve ser o Tratado de Simbólica, né? Que eles lançaram em 2007. Tratado de Simbólica. Realizações. Vamos ver. Isso. Acompanha CD, né? Se eu não me engano, aquele Lógica e Dialética. Que ele fez não acompanha CD, né? Não. Então é o Tratado de Simbólica. É um CDzinho. De aulas dele. O Tratado de Simbólica. Eu acho que eu pausei errado o vídeo, não devia ter esperado ele terminar a frase. Foi no Google à toa. E nesse CD, ele fala alguns absurdos, que, tipo, por exemplo, a mística jesuíta é igual à maçonaria, mas o mais absurdo para mim é que ele disse que a filosofia concreta procurava estabelecer a unidade das religiões. Ele me lembra aqueles garotinhos que vão no McDonald's. Papai, eu quero um Mac. E aí o pai compra o Mac, ele usa o brinquedo, né? Porque vem o McLanche Feliz, vem um brinquedinho lá, não é? Tinha uma época que tinha uns brinquedinhos legais. Hoje é uns brinquedinhos meio boiola, né? Como quase tudo do século XXI. Mas tinha uma época que tinha uns brinquedos legais. Tinha o Transformer, o Power Ranger, né? Tinha o Buzz Lightyear, era legal pra caralho. E ele brinca com o brinquedo e larga o lanche, né? Quem tem que comer aquele lanche escroto do McDonald's é o pai. Mesma coisa, né? Ele compra o livro pra assistir o CD. O CD dessa edição, né, traz algumas conferências de tema livre que ele ministrou na década de 60. E eu já ouvi essas gravações, né? A respeito desse negócio da mística jesuíta com a maçonaria. Ele trocou o termo, né? Ele não usa o termo mística na gravação. Eu posso até pegar a gravação e colocar no link na descrição, se eu achar ela. Ou, na verdade, eu tenho ela aqui no meu telefone. Qualquer coisa, eu acho que talvez eu deposite no meu canal esses áudios, né? Fica mais fácil também. Não é uma ideia. Isso é mais pra frente, né? Agora eu não vou fazer isso não. Fala do símbolo, né? Eu queria pegar aqui um pitagórico, um maçom, um católico, não sei o que, um budista, talvez, e mostrar pra eles que esses símbolos que eles usam, às vezes, nem sempre, tem um objeto referência comum, que é nomeado de diversos modos. São símbolos diferentes. Isso é o Lewis faz também no Abolição do Homem. C.S. Lewis, né? Que ele escreveu a Crônica de Nárnia. As Crônicas de Nárnia. Então é um negócio bem comum, na verdade. Até um elemento de religião comparada, tá? Você pega ali Mircea Eliade, Constantino Noica. Parece isso aí também. Um negócio bem comum, assim. Não sei o que tem de esquisito, absurdo. Uma coisa que é extremamente comum há muitos séculos. E a respeito da filosofia concreta como reunião das religiões, novamente, ele trocou os termos, né? Não é uma reunião, é uma síntese das religiões, né? Nem muito menos uma síntese das positividades das religiões. É por isso que eu fiz a piada com o McDonald's, porque se ele tivesse lido o livro Tratado Simbólica, tem uma nota de rodapé lá que o Mário chama o cristianismo de religião concreta.
se diz adepto do cristianismo, que o cristianismo sintetiza as positividades. Então não é a filosofia concreta que vai fazer uma religião concreta, mas é a filosofia concreta que vai entender o cristianismo como uma religião concreta e perceber que o cristianismo é a melhor das religiões. O que significa isso? Religião verdadeira. O Deus verdadeiro. Não sei se é tesão pra passar vergonha na internet, se alguém assiste isso aqui, não sei. Confesso que eu tenho minhas dúvidas. 30 de setembro de 2021, um áudio recente. Então esse é o fim que os ecléticos querem, né? Perennialismo. Nossa, agora botou René Guénon na conta do Mário. Primeiro ele põe uma frase na boca do Mário que o Mário não propõe, não diz. Depois diz que isso que o Mário não disse, que o Mário disse na verdade, que é uma contradição. É o que o René Guénon quer. Vai vendo que foi uma salada muito grande, né? Eu sei que a idade chega pra todo mundo, mas porra, todo mundo se aposenta pra isso, né? Vai ficando gagá, vai se expondo menos. No caso o rapaz aqui pode ser novo, né? Mas já tem uma gaguice precoce. Exatamente. E o Nogueira concorda, exatamente, é isso aí mesmo. É Leibniz, Lúlio, René Guénon, Mário, Olavo, papapá, é isso aí. Imagina se esse cara apresenta uma tese de doutorado na faculdade de filosofia, comparando Leibniz com Lúlio, velho. Imagina, o cara ia tatuar o 0 assim da nota na testa dos caras, sabe? Tem aquela, sou ladrão e vacilão, então tirei 0, sou vacilão. Exatamente, porque ele era um perennialista. Ele é um Pereira legal. Tem uma citação do René Guénon, mas ele é um perennialista. Fonte, vozes na minha mente. E de tomista ele não tem nada. Isso é verdade, ele não é tomista. Mas é esse cara aí que... papagaio de pirata seu aí que falou um brasileiro tomista. O Mário é declaradamente uma pessoa não tomista. Não é um tomista. Ele é um escolástico, mas não é um tomista. É que vocês acham, né, desse ego gigantesco que vocês têm, tamanho de um bitrem, que a escolástica acabou com São Tomás de Aquino. Você tá entendendo? Mas isso é na cabeça de vocês também, tá bom? São esquizofrênicos pra cacete e acham o resto do mundo inteiro não pensa assim, tá bom? Só vocês, nesses chãs de internet, que tem essas ideias. Tá bom? No submundo da inteligência humana, né? Que até então não produziu nenhum grande feito notável, né? Em nenhuma área do conhecimento. Conquanto não fosse inepto, muito pelo contrário, Ferreira dos Santos é nome capaz. Né? O tomismo dele é raso. É raríssimo. É porque não é tomismo. Você tá entendendo? Não é tomismo. Ele não pega o sistema de São Tomás de Aquino. Ele pega coisas diferentes. É muito diferente. É que nem o Aristóteles faz com Platão. Não pega o sistema completo do Platão. Ele pega o que é conveniente no momento a ser comentado. Mas isso ele explica no Filosofia e Cosmovisão, livro 1. Você tá entendendo? É difícil, pô. Será que nem esse livro eles leram? Que é o primeiro livro que tem que ser lido. Como eu falo lá no começo do canal, né? Como ler Mário Ferreira dos Santos. Segundo, terceiro vídeo, sei lá. Esquisito. É desagradável, na verdade. Acho que é, sei lá. É um tomismo muito raso. É um tomismo que o padre Caldeirão chamaria tomismo fast food. Né? É um tomismo ligeiro, certo? É um tomismo de manual. Ele não consegue chegar nas profundezas porque seu próprio ponto de partida perennialista o impede. Ponto de partida perennialista. O ponto de partida do Mário... O ponto de partida do Mário é a análise antagonista do Pierre-Joseph Proudhon. É a constituição do dualismo antinômico. Não é perennialismo de René Guénon. Onde é que você achou isso? Que livro que você viu esse negócio? Certo? Mas você tem toda a razão quanto a isso. O fim de Mário Ferreira dos Santos é a unidade transcendente da religião. E eu digo que este é o mesmo, ao fim e ao cabo, de Olavo de Carvalho, ainda que ele o negue. Mas é este o mesmo fim. Sim, porque você sabe mais da vida do Olavo do que o próprio Olavo. Claro que Mas o Olavo não é relevante para a questão, vamos pular isso aí. ele é um perennialista mitigado,
mas toda a sua carreira intelectual é permeada disso, permeada de perennialismo. É claro que os perennialistas se dividem entre apoiar a democracia ocidental ou apoiar o eurasianismo. Uma área anarquista prudoniana. Tipo dúvida, né? Mas essa também é uma divergência superficial. No fundo, Jung e Banner, Steve Banner são a mesma coisa, Olavo de Carvalho é a mesma coisa. Mais ou menos mitigado, mas de fato são todos, afunilam todos em Hegel. A curiosidade é que Mário Ferreira se dizia anarquista, entendeu? Esse é o curioso. Veja como são divergências de superfície. Na verdade, todos eles, sejam anarquistas, sejam liberais, conservadores, sejam putinistas, né, como é Dewey, todos eles querem acelerar o fim desta era. O Mário nunca disse isso, né? Nem trabalha com esses termos. É esquisito o raciocínio, né? Ele diz que existem divergências políticas, elas são rasas, mas todos eles querem fazer uma coisa. Eu quero saber como é que métodos tão contraditórios resultam num mesmo produto. Partindo aí da ideia que, sei lá, o anarquismo do Proudhon iria destruir essa era para uma nova era. Tá, e você sabe como seria a sociedade proudhoniana? O que tem isso a ver com política russa contemporânea? Ou americana? Islâmica? Warfare State? O que é isso? Será que já a Unesp tem curso de ciência política? Né? Posso mandar um link pra ele, deixa eu ver aqui. Unesp Ciência Política. Vamos ver se tem um curso de ciência política na Unesp. Tem Marília. Onde é que será que o Nogueira mora? Qualquer coisa na Favaquinha e paga passagem pra ele estudar isso aqui, ó. Tem um departamento, olha lá, o CEP, tudo certinho. Deixa eu ver se o departamento é bonito. Ó, é legal, hein? Vixe. Bacana. Esta é uma era de decadência. Não, mas isso aí qualquer autor fala, seja perennialista ou não. Você tá entendendo? Theodore Dalrymple não é perennialista. Roger Scruton também não. O senhor acha que essa era é uma era boa ou é uma era de decadência? O que o senhor pensa a respeito disso? Fica aí a questão. Caliuga, né? Tá certo? E que, acelerando-a, você retornará a uma época dourada. Não, no caso do Mário ali, ele fala um pouco disso em Filosofia e Cosmovisão, mas ele diz que, na verdade, o jeito de fazer o mundo ser melhor é exercitando a caridade de Cristo. Não sei o que isso tem a ver com perennialismo. Todos eles têm o mesmo objetivo e o mesmo alicerce, que é a tal sabedoria metafísica original. O Mário fala de sabedoria, mas ele tira de um texto São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é perennialista também? Original, de que as diversas religiões não são senão fenômenos parciais. Perfeito. Inclusive amanhã teremos aqui o Então acabou, né? Vamos ver se ele vai falar de alguma coisa. professor Carlos Bezerra para falar. Aqui na descrição fala que vai até o 21. Vamos ver. Ele sabe muito mais que eu sobre essas coisas. Muito mais. Ele realmente, que é muito interessante. Na verdade, ele confunde, porque a pronunciação que é... Não, acabou já. Acabou. Beleza. Depois agora vai falar de Voegelin, Zubiri, né? O Xavier Zubiri. E o Lula Velho. Protecionismo, livre mercado. Enfim, acabou já, né? É isso. Essas coisas, esse tipo de comentário, sentença,
efetivamente preguiçosa e tudo mais, a gente sabe disso, não tem muita relevância. A gente deixa aqui registrado o nosso posicionamento a respeito desse negócio. Mas não adianta tentar curar esse tipo de gente. Tá bom? Não adianta. Em servidor de teoria política meme, não dá, tá bom? Essas coisas nós não curamos com livros de filosofia. Nós curamos com M fumarato de quetiapina, 300 mg de 8 em 8, dosagem de gente esquizofrênica. É assim que se trata esse tipo de situação. Tá? Não se trata com obra de filosofia. Não existe uma cura para isso, é só um tratamento. Tá? Curar não vai curar, mas você consegue dar uma reduzida nos sintomas, o que é uma mão na roda, né? Para poder ter uma vida razoavelmente digna. Embora o sujeito possa ficar um pouco lesado. Tá certo? Então não tem muito o que fazer, tá? Dá pra rir, né? Dá pra rir. Então é isso. Obrigado aí pela companhia. Semana que vem a gente volta aí pra leitura comentada. Acabar esse livro logo do Mario aí, que eu tô ficando saco cheio de fazer aquelas gravações. Abraço.